Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Deite Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário em PDF no site do canal. Lá você vai encontrar as referências das obras que foram consultadas e infográficos que podem ajudar você a dinamizar a sua aula. Nós também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 2, o tema será coroado de glória e honra. Na primeira divisão do livro de Hebreus, o autor estabelece o conceito de superioridade de Cristo dentro do plano redentor de Deus. Na lição anterior, refletimos sobre a centralidade da obra de Cristo para a nossa salvação. E percebemos que, para o autor da epístola, a vida e obra de Jesus não foram simplesmente eventos históricos, mas o cumprimento de um plano eterno de Deus para a nossa salvação. Esse entendimento nos leva a uma reflexão mais profunda, uma vez que essa grande salvação nos foi anunciada e oferecida. Não podemos, desta forma, ser indiferentes às realidades espirituais. O sacrifício de Cristo é uma motivação poderosa para que haja uma submissão total e exclusiva a Ele, de forma que os crentes possam experimentar a plenitude da bênção de Deus. Portanto, o autor de Hebreus não apenas apresenta a superioridade de Cristo, veja, mas também nos adverte seriamente a permanecer firmes e atentos às verdades espirituais que recebemos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, existia a possibilidade de que eles negligenciassem a mensagem que haviam abraçado. Desta forma, incorrendo em disciplina divina. O escritor utiliza um argumento a fortiori, ou seja, do menor para o maior, relembrando os leitores da punição de Israel por seu menosprezo para com a revelação inferior, apontando para o resultado inevitável de não se obedecer à revelação principal de Deus feita por meio do Filho e suas testemunhas. Richard Phillips, citando F.F. Bruce, enfatiza que a verdade e o ensino do Evangelho não devem ser acolhidos levianamente. Eles são de momento supremo, são questões de vida e morte. Logo, devem ser valorizados e obedecidos a todo custo. O perigo de afastar-nos deles, portanto, de perdê-los, não pode ser tratado sem a devida seriedade. Ora, no primeiro versículo do capítulo 2, o autor nos exorta. Esse verso indica um dos objetivos da carta que observamos em quase todos os demais capítulos, que é aquele segundo o qual os irmãos hebreus não tardaram em receber a oposição dos seus antigos amigos e familiares por conta da fé em Jesus Cristo.
Em virtude disso, muitos cristãos estavam esmorecendo na fé, urgindo assim a necessidade de uma carta para exortá-los a manterem-se firmes diante das oposições e perseguições, não deixando o pecado da frieza espiritual tomar conta dos seus corações. Com efeito, podemos extrair aqui uma importante lição para os nossos dias. Muitas vezes, veja, nossos corações enfraquecem na fé por conta dos problemas e desafios da vida cristã. E nos acomodamos, ou até mesmo nos tornamos indiferentes às coisas espirituais. As extraordinárias histórias da fé de nossos irmãos do passado, quer sejam aquelas escritas na Bíblia, quer sejam aquelas testemunhadas, veja, pelos irmãos de nossa igreja, parecem distante de nós, não é mesmo? E por conta disso, a incredulidade passa a tomar conta do nosso coração. Mas antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Para o teólogo Simon Kistemaker, obviamente, a recusa a prestar atenção à palavra falada tem consequências prejudiciais que podem levar à destruição. A diferença entre ouvir e escutar pode ser séria. Ouvir significa meramente perceber sons que não requerem ou criam necessariamente, veja, uma ação. Escutar significa prestar profunda atenção aos sons que entram no ouvido e então evocam resultados positivos. O autor de Hebreus diz que nós, e ele se inclui nessa palavra, devemos direcionar nossa mente para ouvir atentamente a mensagem divina. O Antigo Testamento fornece vários exemplos que mostram que cada violação e desobediência recebeu sua justa punição. Em vez de mencionar exemplos específicos, veja, da história do Antigo Testamento, o autor de Hebreus enfatiza o princípio que transgredir a lei divina resulta em retribuição justa. Cada violação é maligna. Cada ato de desobediência é uma afronta para Deus. Ademais, a falta de atenção às coisas espirituais pode gerar a frieza e incredulidade em nossa família, trazendo grandes prejuízos para nós e para nossos filhos. Pais que se afastam dos caminhos do Senhor ou que são relapsos em educar seus filhos na fé em Jesus Cristo têm experimentado consequências amargas no futuro. Assim, a negligência tem o seu preço, não por Deus desejar o nosso mal, preste atenção nisso, mas porque o afastar-se de Deus é mal em si mesmo. Não devemos, portanto, negligenciar as coisas espirituais. Antes, devemos estar atentos ao tão grande amor de Deus por nós e seguirmos firmes na confissão da nossa esperança. Não obstante, após exortar aos irmãos sobre o perigo da negligência à fé em Jesus, o autor prossegue argumentando sobre a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. Ele faz menção ao Salmo 8, atribuído a Davi,
para indicar 3 aspectos da obra de Cristo na história: a sua encarnação, a sua obra redentora e a sua glorificação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Salmo é composto por 2 perguntas interessantes. Quem é o homem para que dele te lembre? Ou o filho do homem para que o visites? Para o autor da carta aos Hebreus, essas 2 perguntas indicam a encarnação de Cristo, o Emanuel, Deus conosco, como um acontecimento na história. Deus, na pessoa de seu Filho, nos visitou. Ora, a encarnação de Cristo é um acontecimento extraordinário e único na história, especialmente quando comparamos com o conjunto das crenças religiosas em geral. Tais crenças sempre partem do princípio de um Deus ou deuses distante e que de longe, veja, de uma dimensão mágica, cria e dirige o universo em que vivemos. Nesse contexto, tudo que o ser humano poderia fazer seria agradar e bajular essas entidades espirituais. Mas a revelação verdadeira da palavra de Deus nos indica que fomos visitados pelo Cristo na plenitude dos tempos e que ele viveu todas as dores e sofrimentos que os seres humanos vivem, mesmo sem pecar. Portanto, Jesus Cristo pode realmente saber o que é a condição humana. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versos 5 a 8. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, uma vez que os anjos haviam desfrutado de elevada reputação entre os judeus durante o período intertestamentário, e uma vez que a tradição judaica os tinha como sendo instrumentos na transmissão da lei, o escritor de Hebreus lida primeiro com a superioridade de Cristo com relação a eles. Esta superioridade é demonstrada primeiramente numa série de 7 citações do Antigo Testamento, por meio das quais o autor estabelece a divindade e a autoridade de Cristo sobre toda a criação como filho do homem e filho de Davi. Em contraste com os anjos, que são espíritos ministradores. Veja, ele, Jesus Cristo, assenta e governa, enquanto que eles, os anjos, se colocam em pé e servem. Desta forma, essa visitação do Filho de Deus para a nossa salvação era o centro da mensagem dos apóstolos. Paulo afirmou em Atenas que Deus não levara em conta os tempos da ignorância, mas que Deus havia enviado Jesus. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. João inicia a sua primeira carta sustentando que os seus olhos viram, seus ouvidos ouviram e suas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Você vê isso em 1 João capítulo 1, verso 1. Desse modo, podemos perceber a enorme diferença entre o Evangelho de Jesus e as demais religiões, especialmente o judaísmo. Os judeus acreditavam que a lei havia sido dada por Deus a Moisés, por intermédio de anjos. Mas o autor de Hebreus sustenta que o próprio Cristo, veja, o próprio Cristo, a palavra encarnada,
nos visitou e viveu como nós. Em face desta verdade, devemos compreender que Cristo é o único Deus perfeito que pode ter empatia pelo ser humano, pois enfrentou todos os desafios e as adversidades dos seres humanos, sendo aperfeiçoado nesse sentido no sofrimento. Com efeito, é extraordinário que Deus não esteve e nem está distante de nós. Não é verdade? Pense comigo, é fantástico isso. Pelo contrário, veja, Ele está perto e recompensa todos aqueles que esperam nele. Diante dessa constatação, o autor da carta aos Hebreus lembra o Salmo 22, versículo 22, mostrando que Jesus anuncia ou anunciaria o nome do Senhor aos seus irmãos e cantaria louvores no meio da congregação. Ele ainda cita o livro do profeta Isaías, no capítulo 8, verso 18, sustentando que nele está posta a nossa confiança. Assim, o autor da carta aos Hebreus faz menção a essas passagens com o objetivo: mostrar que, em Cristo, podemos viver um sentimento de pertencimento, diferentemente dos deuses distantes. Temos um lar para onde iremos e uma família espiritual de muitos irmãos. Com efeito, afasta-se a ideia de um Deus distante, mas nos mostra o Senhor como o nosso Pai por meio de Cristo. Por conseguinte, esse sentimento de pertencimento nos livra do medo da morte e do porvir. Não precisamos mais ficar ansiosos sobre o que virá. Temos um Pai no céu que, em Cristo, nos fez seus filhos. Não estamos mais sozinhos, veja, e sem esperança, pois aquele que viveu como nós e sofreu a dor da condição humana, Jesus, é o mediador perfeito entre nós e o Pai do céu. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 10 ao 13. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Ao abordar sobre a solidariedade do Filho com a humanidade, Thomas Constable afirma que o escritor de Hebreus enfatizou a seguir a glória futura que o Filho experimentará para aumentar a apreciação de seus leitores, tanto por ele quanto por seu próprio futuro com ele. 3 pensamentos rapidamente feitos em Hebreus capítulo 2, verso 9, são preenchidos por mais reflexão teológica, em 2, do verso 10 ao 18. Eles não são retomados em seções distintas, mas estão entrelaçados no argumento do parágrafo. O primeiro tema é que Jesus, como Filho de Deus, veio à Terra para compartilhar plenamente nossa humanidade e assim estabelecer sua solidariedade, ou seja, unidade e identidade com todas as pessoas. O segundo tema é que no plano de Deus, Jesus teve que passar pelo sofrimento e pela morte para prover a salvação para a humanidade. E terceiro tema é que, por causa de sua obediência em executar o plano redentor de Deus, apesar da severa tentação,
Jesus foi exaltado à posição de honra na presença de Deus como o sumo sacerdote aperfeiçoado dos crentes. Por fim, citando o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, ele diz que no verso 5 pode ser um golpe direto contra alguns ramos do judaísmo que criam que Miguel, veja, e anjos subordinados governariam a próxima era. Ao descrever a ajuda presente de Cristo, o autor enfatiza sua identificação com os homens e em sua humanidade, seu sofrimento e morte, e especialmente seu triunfo sobre o pecado, o que o capacitou não apenas a compadecer-se dos homens, mas veja, na realidade, a sustentá-los durante a tentação e salvá-los do pecado. Portanto, diante desta tão grande salvação, os nossos irmãos hebreus do passado e nós que estamos neste tempo presente, podemos confiar a nossa vida ao Pai do céu. Talvez, ao longo do caminho da existência, alguns podem ter experimentado circunstâncias amargas com a sua própria família terrena, de modo que nunca puderam viver plenamente esse sentimento de pertencimento. Mas eu quero encorajá-lo a colocar a sua confiança no Senhor. Ele deu prova, veja, do seu amor por nós, por cada um de nós, por meio de Cristo, e nos reúne como seus filhos amados. Eu finalizo perguntando: refletimos hoje sobre a necessidade de não negligenciarmos as coisas espirituais. Devemos avaliar constantemente a nossa vida e estar atento ao nosso relacionamento com Deus. Como você avaliaria a sua vida em relação a isso? Você sente a presença e a direção de Deus em sua história de vida? Poderia compartilhar um testemunho a respeito disso? Como é pertencer à família de Deus? Como o relacionamento com os irmãos na igreja edifica a sua vida? Eu convido você a fazer as leituras diárias que vai de segunda até domingo, onde vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Se preferir, você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi Coroado de Glória e Honra. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido e vai sentir esse sentimento de pertencimento. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você se junta a mim, ajudando a divulgar esse material para mais pessoas. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.